Primeiro livro dos Reis, capítulos 10, a gente vai ler o verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu a resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como é a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Estamos como o Teu povo reunido, a Tua igreja, como cantamos agora há pouco. Estamos dispostos a ouvir da Tua voz. Te pedimos que o Senhor fale através do Seu Santo Espírito, que todo homem se cale para que possamos ouvir a voz do Senhor, que possamos estar atentos e conscientes de que é a Tua palavra sendo exposta. Te pedimos que o Senhor nos faça enxergar o que a rainha de Sabá enxergou, que possamos entender sobre a grandeza do rei que está diante de nós. Te pedimos isso para a Tua glória e para a nossa alegria e edificação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, especialmente no livro do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a gente é apresentado ao universo fantástico de Nárnia. A gente é apresentado àquele reino ilustrado que Lewis planejou ali. A gente tem alguns personagens principais chamados Edmundo, Lúcia, Susana e Pedro. E ali, gradativamente, eles são apresentados às maravilhas do reino de Nárnia. Em determinado momento da história, eles se deparam com o grande leão, com o grande Aslan. Naquele momento, eles só têm uma reação. Eles se prostram, eles se curvam. Eles percebem que mesmo com toda a grandeza e todo o percurso que eles já tinham trilhado, eles estavam diante de alguém muito importante. E a sua única reação é curvar-se. E essa reação, a atitude dos personagens, nos faz pensar sobre algo que aconteceu aqui nesse texto também. O livro de 1 Reis, ele é uma espécie de transição do reinado de Davi para os outros reis diante do reino dividido. Salomão é aquele filho de Davi que, teoricamente, seria o filho da promessa. O filho messiânico que tudo aconteceria, o que havia sido prometido a Davi, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 7. A gente pode ver sobre essas histórias e muitas outras histórias de Davi e dos seus herdeiros no livro de Reis. Davi havia unificado todas as tribos, feito um único grande reino. E partindo desse reino, seria estabelecido o reino de Deus e seriam cumpridas todas as promessas que haviam sido feitas a Abraão. Então, havia grande expectativa para o reinado de Salomão, para o reinado do filho de Davi. Mas acontece que não foi Salomão o grande rei de Israel. E, na verdade, o livro de 1 Reis, o primeiro livro dos reis e o segundo livro, vão nos mostrar que nenhum daqueles reis conseguiu, de fato,
cumprir todas as promessas. Que nenhum daqueles reis conseguiu ser de fato o ponto unificador, o rei perfeito que governaria perfeitamente sobre Israel. Na verdade, muitos deles foram responsáveis pelo colapso que atingiu Israel. Muitos deles foram responsáveis por toda a idolatria que acometeu o povo de Deus. O autor do livro dos Reis é desconhecido, mas ele começa o seu relato mostrando sobre Salomão. Desde o capítulo 1, se você voltar aí um pouco, você vai ver. No capítulo 1, Davi está se despedindo. Ele está nos seus últimos momentos. Então, o autor do livro de Reis, do primeiro capítulo até o 11º, vai focar somente no filho de Davi, em Salomão. Então, esses 11 capítulos vão mostrar, primeiramente, nos capítulos 1 e 2, a sucessão do trono de Davi para Salomão. Depois, no capítulo 3 e 4, a gente vai ter aquele evento cósmico e maravilhoso, quando Deus fala com Salomão e diz: o que é que você quer? E ele diz: eu quero sabedoria. E acontece aquela história que vocês provavelmente já lembram, que duas mulheres chegam diante de Salomão e ele precisa exercer essa sabedoria que Deus o concedeu. Logo após isso, no capítulo 5, a gente vê a detalhadíssima descrição do templo de Salomão sendo construído. Isso vai até o capítulo 8. Então, do capítulo 9 até o capítulo 11, a gente chega no declínio de Salomão. Ele está na sua pior fase. Ele está caindo cada vez mais em idolatria, em adultério e tudo de ruim que aconteceu no seu reino. Só que a gente está no capítulo 10 e aqui parece que houve uma pausa. O que a gente leu não parece que foi muito ruim. Essa cena que a gente leu aqui é uma pequena pausa nesse relato, para mostrar um relato impressionante, uma visita real, a rainha de Sabá diante do rei de Israel. E acontece esse encontro de autoridades e a gente vai poder meditar de acordo com esse encontro que houve, como devemos nos portar diante do grande rei. Como devemos nos portar diante desse grandioso rei que está diante de nós. Primeiramente, a gente vai ver dos versos 1 até o verso 7, que devemos reconhecer a sua sabedoria. É assim que devemos nos portar primeiramente diante do grande rei. Devemos reconhecer a sua sabedoria. Como você bem sabe, todo reino precisa de um rei. E naquela época, todos os reinos tinham seus reis. Mas nenhum rei era tão afamado, tinha tanta glória, quanto a rainha de Sabá. Você pensou que eu ia dizer Salomão, mas era a rainha de Sabá. Ela tinha de tudo e não era de tudo um pouco, era de tudo muito. Você vai ver ao longo do texto que isso acontece, ela demonstra a sua riqueza, entregando muitas coisas a Salomão. Mas, aparentemente, naquela época, surgiu outra pessoa tão grande quanto a rainha de Sabá. E esse alguém era Salomão. Davi já era um homem famoso, porque ele tinha derrotado um gigante, ele tinha conquistado várias coisas, ele unificou o povo. E depois de Davi, talvez o povo pensasse, os outros povos, os inimigos pensassem: agora o reino de Israel vai acabar. Davi, aquele grande rei, morreu. Eles vão ficar sem um rei grandioso. Deus levantou Salomão, que conseguiu continuar o legado do seu pai em certa medida, que construiu aquele templo tão suntuoso, o templo de Salomão. E é esse rei que vem mostrando, que vem despontando no comércio e nas rotas marítimas daquele local. A rainha de Sabá, para que você possa entender mais ou menos, Sabá seria onde é o Iêmen hoje em dia. Só que isso é tudo especulação, a gente não sabe ao certo onde seria, mas para que você possa ter em mente, era mais ou menos ali no Iêmen. Isso significa que era mais ou menos 2.500 quilômetros de Sabá até Salomão. Era uma distância bastante considerável, a gente não costuma ir 2.500 quilômetros em um dia assim tranquilamente. Especialmente porque naquela época não haviam carros nem aviões. Isso significa que ela passou com seus camelos cerca de 2 meses em viagem pelo deserto. Mas o que levou uma pessoa tão importante a passar 2 meses caminhando pelo deserto com seus camelos e sua comitiva para poder encontrar outra pessoa? A fama de Salomão estava sendo propagada. Havia o boato, o rumor de que ali haveria um grande rei, alguém tão poderoso que merecia essa visita. Então os versos 1 e 2, eles vão nos mostrar essa viagem. Hoje em dia, viagens de diplomacia são muito comuns. Um presidente pega um avião e vai ver outro presidente, eles vão conversar sobre guerra, sobre negócios e sobre toda sorte de assuntos. Mas nessa época não era algo tão comum. A partir do momento em que ela decide fazer essa viagem de cerca de 2.500 quilômetros, ela depreendeu muitos recursos. Ela investiu muito tempo e muito dinheiro e muitos materiais. Tinha que valer a pena. Não podia ser uma viagem qualquer, senão ela tinha perdido cerca de 2 meses da sua vida e muito recurso nisso. Mas aqui algo é interessante no texto. Olha o que é dito no primeiro versículo. A rainha ouviu a fama de Salomão, vírgula, com respeito ao nome do Senhor. O que a rainha escutou foi que havia um grande rei, mas que aquele rei tinha sido feito grande, não por seus próprios méritos,
mas porque ele tinha um Deus tão grande que fez aquele rei ser grande. Ela disse, só pode ser brincadeira, eu vou lá conferir se é verdade o que estão falando dos israelitas. Se lá realmente tem um Deus tão grande que fez um homem ser um rei tão grande assim. Vou conferir se é verdade isso tudo que está acontecendo, esse burburinho que está acontecendo aqui. E para que não fique parecendo que é brincadeira, olha o verso 7, ela vai dizer, eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Então, de fato, ela estava incrédula. Ela não acreditava que poderia haver um Deus que abençoasse um homem de tal maneira que ele conseguisse ser um rei tão grandioso. Mas o que estava acontecendo era exatamente isso. Olha para o verso 2 e 3. A rainha chega com sua grande comitiva e está lá com Salomão. E ela passa a fazer perguntas, enigmas, charadas para Salomão. Vou ver se ele é capaz de responder tudo isso. Se ele é tão grande quanto estão dizendo por aí. E o verso 3 vai dizer, Salomão lhe deu as respostas a todas as perguntas. E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Era como se fosse pastor Flávio e pastor Érico. Não tinha nada profundo demais que eles não soubessem explicar. Salomão era desse nível, só para vocês terem ideia. Aquele homem tinha passado no teste da rainha. E olhe para os versos 4 em diante, do verso 4 até o verso 6 aproximadamente. Depois de já ter respondido, passado naquela prova, ele passa a dizer, já passei no teu teste, né? Vem conhecer minha casa. Salomão vai mostrar aquela rainha. Parece uma escalada de entretenimento suntuoso. Ela se impressiona com a comida, ela se impressiona com a mesa, ela se impressiona com os criados, com os trajes dos criados e com as funções dos criados. Ela se impressiona com tudo isso. Mas aí chega em um determinado momento no verso 6. No verso 5, perdão. No verso 5, que Salomão leva a rainha até a casa do Senhor, de maneira que a própria rainha vê o rei prestando um culto a Deus, oferecendo um holocausto na casa do Senhor. Diante disso, olha o que o texto diz, ela ficou como fora de si. Ela ficou boquiaberta. Não pode ser. É tudo verdade. Tudo que o povo falou. Ele tem um Deus, ele está servindo a um Deus e esse Deus fez ele grande. Só pode ser brincadeira. A rainha de Sabá, para que você possa voltar a entender, não era alguém muito fácil de impressionar, não. Ela tinha um reino sob suas mãos. Ela tinha muito dinheiro, muitas posses, muitos deuses que ela dizia servir. Mas se algo impressionou aquela mulher, é realmente algo muito chamativo. O que será que era isso que Salomão tinha? Que Deus é esse tão grande que impressiona até os grandes poderosos desse mundo? Até a rainha de Sabá fica impressionada com ele. Que Deus é esse? Esse é o nosso Deus. Salomão tinha esse Deus, nós temos esse Deus que impressiona a todo aquele que o busca. Olha o verso 7, a gente vê novamente essa cena da rainha dizendo, eu não acreditei, até que eu vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Ela declara para Salomão, diz assim, olha, tinham me dito alguma coisa sobre você, mas não é nem metade do que eu vi. Isso quer dizer que se ela pudesse, ela trazia todo mundo e dizia, olha, é muito maior do que vocês imaginam. O reino de Israel é muito mais poderoso, muito mais bonito, o povo aqui é muito mais feliz, como a gente vai ver daqui a pouco. Israel era muito maior do que os homens podiam dizer. Ali havia um Deus que fazia Israel ser grande. Aquilo que ela viu e ouviu e tocou e participou ali, tirou o seu fôlego. O que é tão grande? O que pode ser tão impressionante em Israel? Somente o Deus de Israel. Essa cena parece alguém, não parece? Talvez você lembre de Jó, quando ele tinha várias perguntas para Deus e depois de ter respondido, o próprio Senhor ter levado ele por uma grande trajetória, Jó faz, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ou talvez você lembre de Tomé, que diante do grande rei, diante do Senhor dos senhores ressurreto, disse, eu não acredito. Isso aqui é Jesus, me mostra as mãos, eu tenho que ver as mãos, eu tenho que tocar. A rainha parece que estava nesse momento da sua vida. Ela só acreditaria que era verdade o que estava acontecendo ali, quando ela experimentasse de fato. E esse é o grande trunfo. Todo aquele que experimenta do nosso Deus descobre que é verdade. Ele não mente, a gente não está aqui fazendo um teatro. Tudo sobre a grandeza do nosso Deus é verdadeiro. Agora eu quero que você imagine só, se aquela rainha, ao invés de ter ido ao encontro de Salomão, tivesse ido de encontro ao próprio Cristo. Se ela tivesse ido visitar com sua caravana, não o rei de Israel, mas o rei dos reis e Senhor dos senhores. Se aqueles 2 meses que ela passou na trajetória fosse para encontrar o menino na manjedoura, e ela ficaria impressionada ao saber o que diz lá em Colossenses 2:3, que nele, em Jesus Cristo, estão ocultos todos os tesouros e a sabedoria e o conhecimento de Deus.
Esse é o nosso Deus. Ele é impressionante. Assim, a nossa primeira conduta diante do grande rei, que é maior do que Salomão, é de reconhecer a sua sabedoria. Nós temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus. A gente está vendo aqui um relato sobre o reino glorioso de Salomão, que fez a rainha de Sabá ficar encantada. Mas o reino glorioso de Salomão é somente um reflexo, é somente uma gota d'água diante do oceano que é o reino de Cristo. O reino de Cristo é repleto de sabedoria, de bondade, de prosperidade, de abundância, de misericórdia. A riqueza e a glória de Cristo são incomparavelmente maiores. O reino de Salomão se torna muito pequeno diante do reino do nosso Cristo. A rainha de Sabá viu a grandeza de Salomão e se surpreendeu. Quanto mais a gente deve ficar surpreso por ver a grandeza do nosso Cristo. Ela só viu um homem comum, que tinha sido abençoado por Deus, mas a gente já viu o próprio Cristo, a gente já viu o que Ele fez por nós. Eu quero te perguntar uma coisa, o que tem encantado os seus olhos? Talvez você esteja encantado com a grandeza de Salomão, talvez você esteja encantado com as grandezas desse mundo, com as belezas, as maravilhas, os poderes, as autoridades. Isso tudo é muito pequeno diante da grandeza, da sabedoria do nosso Cristo. Nós temos que reconhecer que um dia diremos, assim como a rainha disse, tudo que eu ouvi lá na igreja, tudo que eu ouvi ao longo de toda a minha vida, quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, não é nem metade, não é nem metade. O nosso Cristo é muito maior, o seu reino é muito melhor. A gente não viu nem metade de tudo que Ele tem, de toda a sua glória. Esse é o nosso Deus, que é impressionante e é encantador. Nós estamos aqui refletindo sobre como devemos nos portar diante do grande rei. E já vimos que, primeiramente, nós devemos reconhecer a sua imensa sabedoria. Agora reconhecemos também que devemos expressar a nossa admiração e gratidão diante desse rei. Devemos expressar a nossa admiração e gratidão, como está refletido aí no verso 8 e verso 9. Olhe atentamente o que diz o texto. A rainha declara, felizes os teus homens e felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Depois de perceber o quão era impressionante, quão extraordinário era o reino de Salomão, a rainha passa a admirar tudo aquilo, a exercer um ato de gratidão, a dizer, até o teu povo é feliz. Talvez quando ela notou isso aqui, ela tenha lembrado do seu próprio povo. Aparentemente o povo dela não era tão feliz quanto o povo de Israel. Por isso que ela olha e diz, o teu povo é muito feliz, os teus servos, os teus trabalhadores são todos felizes. Como pode? Como pode um povo ser tão feliz se tudo quem tem é o rei? Esse é o parâmetro do mundo normal. É o rei que tem todas as posses e o povo que normalmente sofre para enriquecer o rei. Mas ela está diante de um rei que o povo era feliz e o rei era feliz e todo mundo parece que estava feliz. O que é isso? Ela reconhece que o Deus de Israel ama o povo. Calma. Ela não está fazendo uma confissão de fé. Aqui ela não está dizendo, aceito servir ao Deus de Israel. Naquele tempo, haviam deuses territoriais para o mundo comum. A rainha de Sabá reconheceu, o Deus de Israel é bom. Talvez diante disso ela pudesse dizer, agora eu quero também esse Deus junto dos meus deuses lá. Eu tenho o Deus da guerra, o Deus da prosperidade, o Deus da gestação, o Deus da fartura. Eu também quero o Deus de Israel, que talvez ele seja o Deus do povo feliz. Então eu quero trazer esse Deus para dentro da minha terra. Então, calma, ela não se converteu ao Deus de Israel. Embora a gente vai ver mais para frente que Cristo fala sobre a rainha de Sabá também. Mas, nesse momento, ela reconhece que Salomão tem um Deus que traz alegria para o seu povo. Ela reconheceu, e a palavra aqui para felizes os teus homens é a mesma palavra que a gente vê nos Salmos, que a gente vê na bem-aventurança de Cristo. É a mesma palavra. Bem-aventurados, muito mais que felizes são os teus homens, muito mais que feliz é o povo de Israel, porque está perto de um rei bondoso. E sabe o que ela faz? Ela diz, Salomão, olha, eu sei, você é um homem grandioso, o povo está feliz, mas não é por sua causa. Ela diz, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. É porque Ele ama Israel que colocou Salomão para ser rei. Então ela reconhece que não é fruto das obras de Salomão, que não é fruto da grandeza de Salomão. Ele te fez rei, não para que tu possas reinar e ser rico, mas para que Salomão pudesse ser um vice-regente, para que ele pudesse cumprir o mandato do Senhor sobre o seu povo. E é isso que está acontecendo ali.
Salomão ele está servindo a Deus através do trono. Não sei se você reparou, mas talvez na sua Bíblia, no começo desse texto que a gente leu, onde vai estar o título normalmente, tem uma referência cruzada desse texto. Pelo menos na minha diz assim, 2 Crônicas 9, do 1 ao 12. Dizendo que essa mesma passagem se encontra lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9, do verso 1 ao 12. E lá naquele capítulo, 2 Crônicas 9, especificamente no verso 8, é um pouco diferente do que está escrito aqui. Nesse verso, o verso 9 que a gente viu, diz que Salomão está no trono de Israel. Lá no verso 8 de 2 Crônicas 9, o termo muda e fica, ele está no trono do Senhor. Ele está no trono de Yahvé. Salomão está governando pelo Senhor, do jeito que o Senhor colocou. Nada mais é do que um instrumento. A rainha reconheceu, Salomão, você é simplesmente um instrumento do seu Deus para abençoar o povo dele. E é exatamente isso que acontece. Todos os reis que o Senhor colocou, sejam os bons, sejam os maus, são colocados pelo Senhor, para cumprir a vontade do Senhor sobre o povo do Senhor. E é isso que tem acontecido. Ela declara, louvado seja o Senhor, lá em Crônicas. E diz, louvado seja o Senhor. Isso é apenas uma expressão do reconhecimento. É como se ela dissesse, há verdadeiramente um Deus aqui. Eu comprovei com os meus olhos. Ele ama esse povo, ele cuida desse povo. E sabe por que isso é tão importante para nós? Por que importa uma rainha estrangeira reconhecer que há um Deus em Israel? Porque ela veio de fora. Ela veio de fora do povo da aliança. Ela não é da linhagem de Abraão. Ela não é do povo escolhido que já estava lá em Israel. Ela veio de fora, 2.500 quilômetros, para reconhecer que tem um Deus em Israel que ama o seu povo. Sabe o que isso quer dizer? Talvez isso aqui fosse uma pré-figura de algo que aconteceria mais para frente. Quando nosso Senhor se fez homem, se fez carne, estava numa manjedoura. Ali vieram sábios do Oriente. A gente não sabe de qual parte do Oriente, mas foram de nações estranhas, nações estrangeiras, que teoricamente também seriam de fora da aliança. E aqueles homens que vieram de fora, vieram também reconhecer um grande rei. Aqueles sábios vieram dizer, aqui está o rei dos reis. A estrela anunciou, os anjos falaram aos pastores. Ali estava o rei dos reis. Alguém muito maior do que Salomão. Ali foi uma visita muito mais ilustre do que o encontro da rainha de Sabá com o rei de Israel. Não era apenas um menino comum. Não era apenas o rei dos judeus. Era o rei dos árabes, o rei dos asiáticos, o rei dos africanos, o rei dos brasileiros. Era Jesus Cristo, que estava recebendo aquela visita. Não como Salomão encontrando com a rainha, mas Jesus Cristo, o Salvador do mundo, recebendo todas as nações, todo o povo agora sendo salvo por um único homem. É por isso que a rainha de Sabá e sua visita são tão significativas. É por isso que essa viagem de Sabá até Jerusalém é tão importante. Talvez seja a viagem de Estado, a viagem diplomática mais importante da história. Já no Antigo Testamento, o Senhor tem mostrado, a salvação não é somente para o povo de Israel. Eu não estou restrito a essas 4 paredes de Israel, mas todo mundo, todas as tribos, o povo de todas as línguas, quem ouvir falar de Cristo está convidado a participar desse reino. É isso que está sendo anunciado aqui. A fama internacional de Salomão antecipa simplesmente o poder mundial de Cristo, de governar sobre todos os povos, o alcance glorioso do nosso Salvador. Ora, tamanha admiração que acontece aqui me lembra o clássico infantil O Rei Leão. Não sei se você já assistiu esse filme ou alguma regravação dele. Em O Rei Leão, nas primeiras cenas, é apresentado o reino de Mufasa. Mufasa é um grande leão que parece com Aslan, do C.S. Lewis. E Mufasa ele apresenta-se como imponente, como forte, como bondoso. E nas primeiras cenas, o seu filho Simba está nascendo. E naquele momento começa a tocar uma música muito bonita, que fizeram em português, fizeram em inglês, e muito bonita. Mas aquela música vai mostrando os animais e toda a savana africana, reconhecendo que porque eles estão debaixo do governo daquele leão, eles estão seguros. Naquele momento, todos os animais reunidos se curvam diante de Mufasa, agradecendo porque ali está acontecendo o ciclo da vida. E a própria música vai dizer que é um ciclo sem fim. Eles estão abrigados e abraçados por aquele governante, por aquele leão que protege o seu povo. Ora, se Mufasa já parece impressionante, como nós podemos descrever o nosso Cristo?
como nós podemos dizer a segurança que temos no Senhor, como nós podemos descrever esse abraço que sentimos por alguém que é muito mais poderoso do que o próprio Mufasa, do que Aslan. A gente tem um Deus que se entrega por nós. E bem-aventurados são aqueles que são a habitação desse rei. Ele não está distante de nós e nós podemos ver apenas as sombras, mas Ele está conosco todos os dias. Esse é o nosso rei. É assim que as nações devem ver o povo de Deus, devem olhar para dentro da igreja e dizer: o que é que está acontecendo? Por que esse povo é tão feliz? Qual o motivo de tanta alegria? Teve pandemia, teve guerras, rumores de guerras, por que esse povo ainda está feliz? Por causa do nosso rei, que é muito maior do que qualquer leão das ilustrações de filmes. O nosso rei que nos mantém seguros. É por isso que a gente está feliz. É por isso que diante do grande rei, a gente deve expressar a nossa gratidão, a nossa admiração por tudo que ele é, por tudo que ele faz. Ele é o bondoso rei, ele é o rei que deu a vida por nós, não somente tesouros grandiosos, mas ele deu a sua própria vida, para que nós que estávamos mortos pudéssemos viver. Nós estamos refletindo sobre como devemos nos portar diante do grande rei. E nós já vimos primeiramente que devemos reconhecer a sua infinita sabedoria. Agora vimos também que devemos expressar nossa admiração e gratidão diante desse rei. Veremos agora no último momento dos versos 10 ao 13 que devemos oferecer os nossos tesouros. É isso que acontece no texto. Olhe para a passagem, ela diz assim: Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais eu especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Alguém já disse que ver e não se encantar é, na verdade, não ver. Exemplifico. Quando você vê bem de perto, quem costuma fazer isso é o pastor Flauber. Quando você vê bem de perto a criação do Senhor, quando você para analisar uma árvore como ela é feita, ou uma borboleta batendo as suas asas lentamente com todos aqueles detalhes, e você não se encanta, você não viu de fato o que tinha que ver. É basicamente o que está acontecendo aqui. A rainha não tinha visto, então ela não estava encantada. Mas ela viu tudo que havia em Israel. Ela viu toda a grandeza de Salomão, do Deus de Salomão, a alegria do povo do Deus de Salomão, e ela fica encantada diante disso. Aí ela diz a Salomão: olha, toma todos esses tesouros que eu trouxe. Fica com tudo isso aí. Vocês merecem esses tesouros. Sabe o que está acontecendo aqui? Ela está dando 120 talentos de ouro. Eu fui pesquisar quanto isso é, pelo menos em toneladas. São 4,5 toneladas de ouro. Eu não sei nem saber se isso cabe aqui. É muito ouro. A rainha de Sabá trouxe todo o ouro que podia trazer em sua viagem para Salomão. Junto com ela, também há outro personagem, Irão. Esse personagem aparece em alguns capítulos anteriores. Ele não é lá o centro da história. Por que são colocados lado a lado esses dois personagens e tudo o que eles trazem? Irão, ao contrário da rainha de Sabá, ficava perto do reino de Salomão. Então, aparentemente, o que Irão está tentando fazer aqui é um acordo de paz, um tratado comercial e militar, dizendo: ó, Salomão, vou aproveitar o embalo da rainha de Sabá, toma também uns presentes. Eu vou te dar esses presentes para que a gente possa ficar em paz. Eu negocio com seu povo negocia com o meu, e foi isso que aconteceu. No capítulo 11, Salomão se vende a todo tipo de mercadoria. Ele se mistura de tal forma com os povos estranhos que a idolatria em Israel, ele comete adultério e ele vive toda sorte de futilidades. Então, a intenção de Irão fica bem clara. Mas a da rainha aparentemente não foi isso. Ela não tinha como manter comércio com alguém que estava a 2.500 quilômetros dela. Não tinha correios naquela época, e se tivesse, Curitiba ia segurar bem tranquilamente toda a mercadoria que passasse. 2.500 quilômetros é muita coisa. Então, se você desejasse comprar um perfume a Salomão e levar para a rainha de Sabá, você nem ia querer mais quando chegasse.
Então, o que estava acontecendo aqui claramente não era uma negociação comercial. Ela não estava dando a Salomão para que eles pudessem ser amigos de trabalho. Ela estava realmente agradecendo por tudo que viu. Porque ela ia voltar para casa, como o texto encerra no verso 13, dizendo que ela voltou para sua casa, mas voltou encantada. Ela voltou com muita história para contar. Ela tinha como descrever a comida, a mesa, os funcionários, todo o povo de Salomão. Ela certamente agora era uma senhora com muitas histórias para contar. E tudo sobre o povo de Salomão, tudo sobre o povo de Deus. É por isso que o foco da história é ela e não Irão. Irão tem as suas intenções bem explícitas. Mas o texto no verso 12 diz que nunca se viu tantas riquezas, tantas especiarias, tanta graça de bens quanto houve naquele tempo em Israel. Eu queria poder dizer que a história acabou aí, mas eu já adiantei para você. Salomão, depois disso, ele usufruiu de tal maneira dessas especiarias, de toda a riqueza que ele tinha, e se corrompeu. Você já deve ter escutado falar sobre a grandeza de Salomão. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, depois vá ler o livro de Eclesiastes. Vá ler um pouco Provérbios também e veja tudo o que Salomão aprontou, tudo o que ele experimentou, em tantos pecados que ele caiu, com todos os bens que o Senhor tem colocado em sua mão. Então Salomão se misturou de tal maneira que ele ficou até parecido com esses povos estrangeiros. Mas o mesmo verso 12 afirma que nunca houve tantos presentes quanto naquele dia. Eu quero te dizer uma coisa. Haverá um dia que vai ter muito mais do que esse dia aí. Esse dia ainda não chegou. O dia do reino do nosso Deus, de fato, em que toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a grandeza não será de Salomão. A gente não vai ver madeiras de sândalo, balaústres, harpas, alaúdes, não vai ser essa a grandeza do nosso rei. A gente vai estar diante da glória do Cordeiro de Deus. Os tesouros de Cristo estarão diante de todo o povo, todos os olhos verão que ali está o rei maior do que Salomão, que ali está o rei que tem toda a riqueza, que tem toda a sabedoria. E aí a gente vai poder olhar para esse texto e dizer, agora eu sei que tem um dia que tem muito mais presentes, que tem um dia que tem toda a riqueza e toda a grandeza, é o dia de Cristo. E aí a gente chega no verso 13, em que Salomão faz o seu movimento final nessa visita. Ele retribui tudo que a rainha tinha lhe dado. Talvez a rainha estivesse saindo por cima, dizendo, olha, eu vim fazer a visita, toma aí esses presentes para tu ficar tranquilo, já que a gente gastou muito tempo, então fica com isso aí como uma oferta para tudo que eu vi. E Salomão vai e faz a mesma coisa. Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Além disso, ele deu tudo o que quis por sua generosidade. Salomão era um rei generoso. Ele agiu com graça para com aquela mulher. Isso também aponta para um rei muito generoso, para um rei muito gracioso, que não nos deu tesouros nessa terra. Na verdade, a gente sofre por aqui e às vezes o nosso coração tão ansioso busca tesouros nessa terra. Mas a gente não lembra que o nosso rei, que o rei dos reis e senhor dos senhores, o rei Jesus, ele deu muito mais do que Salomão deu a essa rainha aqui nesse momento. O rei Jesus nos deu a vida. Por ele somos salvos das amarras do pecado. Agora, por causa de Cristo, nós podemos nos alegrar. Por causa de Cristo, mesmo que você seja o mais pobre dos homens, você pode dizer, eu sou rico da graça, da misericórdia e da bondade do Rei Jesus. Esse é o Rei que se compadece do seu povo, que ama o seu povo. Inclusive, o próprio Jesus Cristo cita a rainha de Sabá. Lá em Mateus 12, 42, ele diz que no dia do juízo, a rainha de Sabá estará lá, como testemunha, como juíza. Sabe por quê? Porque dentro do povo de Israel, Jesus Cristo caminhou por aquelas ruas, pelo povo que aparentemente o esperava, e aquele povo rejeitou. Aquele povo que esperava o Messias, que esperava o Salvador, fechou os olhos para Jesus Cristo. Mas a rainha de Sabá, de longe, veio ouvir sobre a fama do nome do Senhor, como afirma o verso 1 que lemos aqui. Uma mulher estranha, de fora da aliança e muito distante, veio, sob diversas condições climáticas, uma viagem de cerca de 2 meses, para ouvir sobre esse Deus. Quantas oportunidades nós temos de ouvir sobre o nome de Cristo, de ouvir sobre esse Rei maravilhoso, sobre esse Rei que vem, esse Rei que está em nosso meio, e muitas vezes fazemos pouco caso. E muitas vezes fechamos os olhos para tanta grandeza e tanta bondade. Ele é o Rei definitivo.
o Rei perfeito de Israel, o Rei perfeito da sua igreja. Jesus Cristo é esse Rei. Querido, Ele é digno de todo o seu tesouro, de tudo que você possa dar, mas Ele não precisa de nada disso. Se você abrir todos os seus aplicativos de banco e transferir tudo para a conta de Jesus, não vai movimentar grandes coisas. Não vai mover o seu espectro financeiro. Ele já tem tudo o que precisa em sua grandeza e em sua glória. Na verdade, Romanos fala sobre isso. Quem, pois, deu alguma coisa ao Senhor para que fosse restituído? Nada podemos dar a Deus. Nada Ele sente falta. Os dízimos e ofertas que trazemos aqui são para investir no ministério da palavra, para investir na casa do Senhor, mas Deus não é pobre, Ele não precisa de nada disso. A gente precisa. A obra do Senhor precisa. A gente tem que pagar a conta de luz, tem que pagar tudo isso. Mas o Senhor é o Rei de toda a riqueza. Ele já tem tudo isso na sua própria natureza. E é por isso que diante dEle, a gente não traz riquezas, como é pregado em alguns locais. Você não vende o seu carro e doa tudo para o Senhor como se isso fosse te garantir salvação. Não. O Senhor aceita simplesmente o seu coração. Ele aceita o seu maior tesouro, a sua vida. É isso que você oferece ao Senhor. Não o que a rainha fez, você não tem como dar 120 talentos de ouro ou 4,5 toneladas. Se você tiver isso, é bom para você investir na igreja também. Mas a gente não dá isso a Deus porque Ele não precisa disso. Ele não tem um quartinho em que guarda as moedas e todo o ouro. Ele guarda os nossos corações quando nós oferecemos a Ele. Quando você reconhece que Ele já tem tudo, então você só tem uma coisa a dar. O que darei ao Senhor por todos os benefícios concedidos a mim? Eu tomarei o cálice da salvação. Eu vou viver diante desse Deus em amor. Eu vou viver diante desse Deus em gratidão, lutando contra o pecado, lutando para batalhar contra a minha própria natureza, porque a minha natureza batalha contra esse Deus. Então eu vou batalhar contra mim mesmo, para honrar o nome desse Deus diante desse mundo caído. Essa é a nossa missão. É assim que a gente oferta o nosso maior tesouro a esse Deus. A gente tem que dar o nosso coração. Quero trazer uma última ilustração, e dessa vez não tem leão, mas tem Pantera Negra. Se você já assistiu o filme O Pantera Negra, lá vai ser descrito o reino de Wakanda, quase Wakanda, quase. Wakanda para sempre. A gente está diante de um reino de Wakanda que tem toda a prosperidade e toda a tecnologia. Aparentemente, no universo cinematográfico da Marvel, nada é mais rico e mais nobre do que o Wakanda. Lá tem muita tecnologia. Lá o povo é muito feliz e o povo sempre está satisfeito com o seu rei. E, especificamente no primeiro filme é apresentado o personagem principal, o ator falecido, que fez o personagem T'Challa, o príncipe T'Challa. E ele está num ato de participação e transformação para ser o rei. Ele era o príncipe e agora vai ser coroado o rei. E, na verdade, não é coroado, ele usa um colar, que aí ele vai ser nomeado o rei. E para que ele passe por esse teste, para ver se ele está apto a ser rei, ele se coloca diante de todos os povos que moram no país de Wakanda. E lá tem muitos povos. Uma montanha está repleta de várias tribos, várias pessoas, e ele pergunta: quem de todas essas tribos ousa desafiar o príncipe T'Challa? Quem vencesse o príncipe T'Challa seria coroado rei no lugar dele. Diante daquele povo todo, um homem ousa desafiar e ocorre uma luta sanguinária, mas ninguém morre. E diante daquela luta, o homem se rende e reconhece: ele é digno de ser coroado rei. E naquela tradição ilustrada naquele filme, os homens tinham que trazer alguma coisa para oferecer ao rei, por tudo que ele tinha demonstrado, por toda a bravura, porque ele estava disposto a morrer por aqueles povos. Mas ele já era o rei de Wakanda. Wakanda tinha toda a prosperidade, toda a abundância, tinha uma natureza muito linda, tinha muita tecnologia. O que eles podiam oferecer ao rei de Wakanda, o T'Challa? Eles simplesmente se curvam diante dele e dizem: agora seremos leais a você. Agora você é digno de toda a nossa afeição. É exatamente isso que fazemos com o nosso Deus, com o nosso Cristo. Ele travou uma batalha sanguinária e não foi dando socos e lutando com espadas. O sangue dele foi derramado na cruz. Ele se entregou por nós naquela cruz, para que todo homem se dobre e diga: ele é digno de ser rei, ele é digno de ser exaltado. Esse é o nosso Cristo. E diante dele eu não posso trazer nada. Eu somente me curvo, eu somente me prostro e digo: Cristo é digno de toda a minha lealdade, é digno de toda a minha afeição. É por isso que nos dias tristes ou nos dias felizes estarei olhando para Cristo, porque ele é o rei digno, muito mais digno do que T'Challa no filme. Por isso, diante do Rei dos Reis, do grande Rei, é preciso entregar todo o nosso tesouro, entregar o nosso coração, a nossa lealdade, a nossa afeição.
Querido, aqueles que se dedicam ao Senhor, que se dedicam a Jesus Cristo, não vão ficar simplesmente impressionados quando no dia final descobrirem que Cristo é muito mais sábio que Salomão, quando descobrirem que Cristo é muito mais digno e muito mais glorioso que Salomão. Mas a gente vai ficar feliz ao dizer que foi bom ter servido a Cristo, que foi bom ter entregue o nosso coração, que foi bom ter feito essa visita que durou por toda a vida e durará por toda a eternidade. Foi muito bom o dia em que você caminhou 2.500 quilômetros e chegou à casa do Senhor, naquela sua escuridão da sua vida, no pecado que você vivia, e Cristo te fez passar por esse caminho, por essa trajetória, até o dia que a palavra dele entrou pelos seus ouvidos, transformou o seu coração. É essa viagem, essa visita que vale a pena. E vale muito mais a pena do que visitar Salomão. Cristo nos deu vida. Por isso, nós temos 3 lembretes que esse texto nos traz. Primeiro, lembre que em algum momento, alguém vai fazer essa viagem que a rainha de Sabá fez. Em algum momento, alguém vai fazer a mesma coisa que ela. Alguém vai ouvir sobre um Deus, sobre algum assunto que desperta a sua curiosidade e vai querer visitar. Esse alguém talvez chegue por essas portas, aqui no reino de Israel, que a gente tem um rei muito maior do que Salomão. E talvez esse alguém chegue aqui com o coração repleto de dúvidas, com muitas perguntas, com muita filosofia errada em seu coração. Eu quero te dizer, primeiramente, Jesus Cristo não tem medo de perguntas difíceis. Assim como Salomão passou por todo o teste, Cristo passava com uma mão só, com a caneta falhando, ele passava nesse teste. Ele passava tranquilamente por toda a sua sabedoria e grandeza. Não há dúvida no coração do homem que Cristo não seja a resposta. E é por isso que todo homem com dúvidas que entra na casa do Senhor deve encontrar consolo, conforto, deve encontrar uma resposta. Assim, a gente tem uma missão diante disso. Anuncia esse mundo aflito, anuncia esse mundo repleto de dúvidas, anuncia a grandeza do rei que você serve, anuncie que você já encontrou as respostas, anuncie que você tem sentido para a sua vida. É Cristo, é Ele que nos dá sentido, Ele é o rei que nos faz ter coragem de propagar. Somente Ele é capaz de sanar todas as dúvidas do coração do homem, assim como um dia Ele consolou o seu coração, assim como um dia Ele respondeu às questões que haviam em seu coração. E se Ele ainda não respondeu, essa mensagem também é um convite. Ele ainda responde perguntas, Ele ainda ouve o seu povo que diz, eu vou conferir se é verdade o que falam sobre esse Deus. Eu te adianto, é verdade. Tudo sobre o nosso Cristo é verdade, tudo sobre a sua grandeza, sobre a sua majestade é verdade. Há um segundo lembrete que esse texto nos faz. Lembre que está em boas famílias, que ter pessoas boas ao seu lado, pessoas com grande sabedoria e conhecimento, como eu mencionei aqui, o pastor Flávio e o pastor Érico, eu troquei agora, não foi? Apontei trocado. Mas ter esses homens por perto nos dá uma grande responsabilidade. A gente tem que entender que Deus não nos colocou com pessoas tão inteligentes e capazes de graça. Olha o que a rainha reconheceu no verso 9, é porque Deus ama o seu povo, que coloca pessoas assim ao nosso lado. Assim, aproveite cada oportunidade que você tem. Aproveite o máximo dos líderes, dos reis, dos homens, dos governantes que Deus tem colocado, que amam ao Senhor, para poder também viver de modo feliz. Aproveite ao máximo para que você também expresse a sua admiração e gratidão. Deus tem colocado pessoas que amam ao Senhor para governar a sua igreja. Assim, que possamos usufruir dessas pessoas, que possamos valorizar as pessoas que Deus tem colocado em nosso meio para propagar o seu nome. Há um terceiro lembrete nesse texto que diz assim, o Evangelho de Cristo. As boas novas do Rei são motivação para que a gente possa dar todo o nosso tesouro. Se Salomão já era digno dos tesouros da rainha, muito mais Cristo é digno dos nossos tesouros. E talvez essa mensagem falando de tesouros, de riquezas, tenha te espantado quando você pega no bolso assim, não sai nem uma nota de 2. Não é sobre isso que a gente está falando. Cristo não requer simplesmente os seus recursos financeiros. Cristo não requer simplesmente moedas ou presentes. Isso é bom, a gente deve investir na sua obra, deve apoiar o seminarista em suas aflições. Amém?
Amém. A gente deve investir na casa do Senhor e na obra do Senhor, na obra do Rei. A gente deve apoiar missões, apoiar os nossos pastores em suas aflições. A gente deve apoiar os nossos governantes locais, os presbíteros, os diáconos, assim como eles têm feito por todos aqueles que sofrem em nosso meio. Mas, especialmente para o nosso Cristo, essencialmente para o nosso Rei, a nossa maior oferta é um coração grato, um coração que reconhece que tudo que a gente precisa já está nele. Cristo é digno do nosso coração, mesmo que o coração da gente não seja digno dele, mas ele transforma o nosso coração para que a gente possa entregá-lo todos os dias, em toda a nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa cultura, todos os dias. Entregue os seus esforços, entregue o seu coração a Jesus Cristo. Por fim, eu quero concluir te dizendo, Jesus Cristo é um rei majestoso e que impressiona muito mais do que Salomão. Ele é muito maior do que Aslan, que foi registrado por Lewis. Nem se Lewis pudesse, ele registraria toda a grandeza de Jesus Cristo. O próprio apóstolo João vai dizer, se eu fosse escrever tudo o que eu vi sobre Jesus Cristo, ia faltar papel. O nosso Cristo é muito maior e nem Aslan se compara a ele. O nosso Cristo é muito mais admirável e nos passa muito mais segurança do que Mufasa nos desenhos da Disney. O nosso Cristo é um leão muito maior, é um protetor muito melhor, com mais firmeza e mais bondade. O nosso Cristo é muito maior do que T'Challa, o Pantera Negra. Ele é muito melhor e muito mais próspero e muito mais generoso e muito mais gracioso. E nós estamos diante dele todos os dias. Você não faz simplesmente uma viagem de 2.500 quilômetros e volta. Aquele que visita Jesus Cristo deve estar continuamente diante dele, porque ele revelou o seu reino glorioso a esse mundo perverso. Então, como nos devemos portar diante do Rei, do grande Rei? Devemos reconhecer a sua sabedoria. Devemos expressar nossa admiração e gratidão e devemos entregar todo o nosso tesouro a esse Rei. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças porque o Senhor é o Rei bondoso. O Senhor é o Rei que faz o teu povo estar reunido. Te damos graças porque não há outro Rei como o Senhor. O Rei que tem demonstrado toda a sua grandeza, que na cruz mostrou a sua majestade, que aparentemente havia sido derrotado, mas que mostrou todo o seu poder, toda a sua majestade, todo o seu amor pelo seu povo. Pai, te pedimos que assim como o Senhor fez que a rainha de Sabá visitasse a Salomão e ficasse encantado com toda aquela grandeza, o Senhor nos faça visitar a Jesus Cristo todos os dias, que possamos olhar para esse Deus que ama Israel, que ama a sua igreja, que ama o seu povo, para que possamos todos os dias entregar o nosso tesouro, que todos os dias possamos reconhecer que Cristo é perfeitamente sábio, que todos os dias possamos expressar a nossa admiração e gratidão diante desse Rei. Te agradecemos pelo preço que foi pago, pelo sangue derramado, pelo sacrifício que foi efetuado, porque Jesus amou o seu povo, mesmo quando o seu povo não o amava. Te agradecemos por causa desse Cristo bendito, a quem louvamos, a quem cantamos, para quem olhamos todos os dias. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém.